A pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda assim ser feliz. Esta frase foi dita por aquele que era chamado de príncipe dos pregadores. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a história de Charles Spurgeon. Mas antes, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seu amigo curioso. Charles H. Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, foi um dos maiores evangelistas do século XIX. Após mais de 100 anos de sua morte, seu exemplo de fé e prática do Evangelho ainda continua inspirando milhares de cristãos ao redor do mundo. Família. A família de Spurgeon, escapando da perseguição contra os protestantes perpetrada por Filipe II, fugiu da Holanda para a Inglaterra, por volta de 1570, estabelecendo na região de East Anglia. No século XVII, os Spurgeons sofreram dura perseguição incitada por Carlos II contra os não-conformistas, dissidentes da Igreja Anglicana que não aceitaram o Ato de Uniformidade de 1662. Anos mais tarde, os Spurgeons estabeleceram em Stambourne. Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, como primogênito de 16 irmãos, de John Spurgeon e sua esposa Eliza Jarvis, em Keveldon, e foi batizado em 3 de agosto desse ano por seu avô, pastor congregacional, James Spurgeon. Recebeu o nome de Charles, de um tio de sua mãe, Haddon, devido a um antigo amigo da família de Spurgeon que os ajudou em hora de necessidade. Em agosto de 1835, seus pais mudaram para Colchester, e entregaram Charles aos cuidados de seu avô, com quem viveu até os 5 anos. Durante esse tempo, leu muitos livros, entre eles O Peregrino, de John Bunyan, obra que marcaria o resto de sua vida. Também leu, da biblioteca de sua avó, muitas obras de puritanos, como Richard Baxter e John Owen. Aos 6 anos, voltou a morar com os pais, já devidamente instalados em Colchester. Aos 10 anos, um pastor chamado Richard Knew impressionou muito ao jovem Charles ao declarar que esse menino pregaria o Evangelho a grandes multidões. Esse fato marcou profundamente a mente da jovem criança. Spurgeon cursou seus estudos em Colchester até 1848, indo depois a Newmarket para estudar numa escola localizada na área de Cambridgeshire. Conversão. De 1848 a 1850, Charles Spurgeon teve um período de muitas dúvidas e amarguras. Esteve sob grande convicção de pecado. Ficou convicto que não era um cristão de fato, mesmo sendo criado em todo o ambiente religioso de sua família e região, e sob forte influência puritana e não conformista. Em janeiro de 1850, tendo como objetivo ir a uma reunião matutina em uma igreja congregacional em Colchester, para buscar paz em sua perturbada alma, se deteve numa capela de metodistas primitivos em Artilha Stray, mais em consequência da forte nevasca que por vontade própria. Nessa capela, o jovem juntou-se à pequena congregação quando, sem pregador para ministrar a palavra, um simples membro da igreja subiu ao púlpito, mesmo sem grande habilidade de orador, e repetiu nervosa e constantemente o texto de Isaías 45, 22, Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Depois de certo tempo, apelou aos presentes que olhassem para Jesus Cristo. Spurgeon olhou para Jesus com fé e arrependimento, tendo ele como seu Salvador e substituto, e foi salvo. Primeiros anos. Após a conversão, Spurgeon voltou das férias em Colchester para Newmarket. Foi batizado pelo pastor batista da igreja de Slerra, W. W. Cantou, no Rio Lark, em 3 de maio de 1850, e foi aceito na congregação batista de Newmarket. Depois, Spurgeon começou a distribuir folhetos nas ruas e a ensinar a Bíblia na escola dominical para crianças. Em agosto, mudou-se para Cambridge. Trabalhou na escola dominical também. Nesse mesmo ano, pregou seu primeiro sermão em Teversham.
Em outubro de 1851, foi convidado a pregar na Igreja Batista de Waterbury, ao norte de Cambridge. A congregação cresceu rapidamente. Em janeiro de 1852, Spurgeon aceitou o pastoreado efetivo dessa capela. A fama de Spurgeon logo cresceu na região, como um potente pregador. Spurgeon pensou em cursar um seminário em 1852, mas desistiu da ideia. Em novembro de 1853, Spurgeon falou na União das Escolas Dominicais de Cambridge. George Gould, diácono em Essex, o ouviu, e contou sobre o jovem pregador a Thomas Owen, diácono-chefe da capela de New Park Street, que o convidou a pregar nessa igreja em dezembro de 1853. Em 1854, os membros de New Park Street, sem pastor efetivo desde 1853, convidaram de novo o jovem a pregar, e nessa ocasião, convidaram-lhe para ser testado por 6 meses para assumir o pastoreado vago da igreja. Porém, em abril de 1854, só 2 meses depois, foi eleito pastor e confirmado no cargo, o qual preencheu efetivamente até 1891. New Park Street. Localizada em uma área metropolitana, a Capela Batista da Rua de New Park Street Chapel, em Southwark, outrora fora uma das maiores igrejas da Inglaterra. No entanto, naquele momento, o edifício, com 1.200 lugares, contava com uma plateia de 232 pessoas. No início, eu pregava somente a um punhado de ouvintes. Contudo, não me esqueço da insistência das suas orações. Às vezes, parecia que eles rogavam até verem a presença de Jesus ali para abençoá-los. Assim desceu a bênção. A casa começou a se encher de ouvintes e foram salvas dezenas de almas, lembrou Spurgeon alguns anos depois. Spurgeon logo causou muita agitação em Londres. Alguns o criticavam pelo seu estilo de pregação, teatral demais para alguns, caipira e vulgar para outros. Spurgeon era posto em dúvida até mesmo por seus colegas batistas. Alguns chegaram a publicar em jornais sobre suas dúvidas da real conversão do jovem Spurgeon. Mesmo com toda a oposição, a antes vazia e reduzida congregação atraiu a atenção de tantos, que em certos períodos chegou-se a citar que, desde os tempos de George Whitefield e John Wesley, Londres não era tão agitada por um reavivador. Diversas caricaturas foram publicadas, algumas o elogiando, e outras debochando de sua pregação. Nos anos que se seguiram, o templo, antes vazio, não suportava a audiência, que chegou a 10.000 pessoas, somado a assistência de todos os cultos da semana. O número de pessoas era tão grande que as ruas próximas à igreja se tornaram intransitáveis. Tentou-se ampliar a capela de New Park Street, em 1858, mas logo viu-se a necessidade de um local ainda maior. Portanto, foi construído o grande tabernáculo metropolitano, em Nevington, com capacidade para 12.000 ouvintes, e aberto em 25 de março de 1861. Mesmo assim, de 3 em 3 meses, Spurgeon pedia às pessoas, que tivessem assistido aos cultos naquele período, que se ausentassem a fim de que outros pudessem estar no templo para conhecer a palavra. Casamento. Casou-se em 20 de setembro de 1856 com Susanna Thompson e teve 2 filhos, os gêmeos não idênticos Thomas e Charles. Fazíamos cultos domésticos sempre, quer hospedados em um rancho nas serras, quer em um suntuoso quarto de hotel na cidade. E a bendita presença do Espírito Santo, que muitos crentes dizem ser impossível alcançar, era para nós a atmosfera natural. Vivíamos e respirávamos nele, relatou, certa vez Susanna. Thomas Spurgeon chegou a pastorear o tabernáculo metropolitano 2 anos após a morte de seu pai.